117 pessoas desapareceram sem deixar rastros. Um nome entalhado em uma árvore. Um mistério que desafia séculos de investigação. O que realmente aconteceu com a colônia perdida de Roanoke? Boa noite. Eu sou o anfitrião. Aproximem-se. Agora, vamos abrir o arquivo. Para entender o mistério, precisamos voltar alguns anos. Em 1587, John White, artista e explorador, liderou 117 homens, mulheres e crianças ingleses até a ilha de Roanoke. O objetivo era ambicioso: fundar a primeira colônia permanente da Inglaterra no Novo Mundo. Entre os colonos estava Virginia Dare, neta de White, a primeira criança inglesa nascida nas Américas. O sonho era grande, mas o cenário era hostil. O litoral da Carolina do Norte era selvagem, com florestas densas, pântanos traiçoeiros e uma relação delicada com os povos indígenas locais, como os Algonquian e os Croatoan. A expedição de 1587 não foi a primeira tentativa inglesa. 2 anos antes, em 1585, Sir Walter Raleigh patrocinou uma missão liderada por Ralph Lane. Esse primeiro assentamento fracassou. Conflitos com indígenas, escassez de comida e isolamento forçaram os colonos a abandonar Roanoke em 1586. Mas a coroa inglesa não desistiu. O Novo Mundo era promessa de riqueza, poder e prestígio. Assim, Raleigh organizou uma nova expedição, desta vez com famílias inteiras, para criar raízes definitivas. Logo após a chegada, problemas surgiram. O suprimento de comida era insuficiente e as relações com tribos vizinhas rapidamente se deterioraram. John White, pressionado pelos colonos, decidiu retornar à Inglaterra em busca de mantimentos e reforços. Ele prometeu voltar o mais rápido possível. Mas o destino interveio. A guerra entre Inglaterra e Espanha explodiu e a Armada Espanhola bloqueou os portos, tornando impossível a travessia do Atlântico. White ficou preso na Inglaterra por 3 anos. Quando finalmente conseguiu um navio e retornou a Roanoke, em agosto de 1590, a visão era desoladora. O forte estava desmontado, as casas vazias, sem sinais de pressa ou destruição. Não havia corpos, nem sangue, nem vestígios de violência. Objetos pessoais, utensílios e ferramentas haviam desaparecido. Era como se a colônia tivesse sido abandonada de forma ordenada. O que aconteceu com os colonos? Fugiram? Foram mortos ou simplesmente desapareceram? A única pista física, Croatoan, um nome entalhado em uma árvore. Croatoan era o nome de uma ilha próxima, hoje conhecida como Hatteras, habitada pelo povo indígena Croatoan. John White interpretou o entalhe como um recado. Talvez os colonos tivessem se mudado para lá, buscando refúgio ou ajuda. Mas quando White tentou seguir até a ilha, uma tempestade violenta destruiu seu barco e forçou o retorno à Inglaterra. A trilha se perdeu para sempre, e é aqui que a história deixa de ser sussurro. Os documentos oficiais da época relatam o sumiço, mas não oferecem respostas. Não há cartas dos colonos, nem diários, nem registros de despedida. Apenas o relato de White, registrado em Londres, descrevendo a cena do abandono e o enigma do entalhe. A pergunta não é se devemos acreditar, é por que isso foi escrito. O silêncio dos desaparecidos ecoa mais alto do que qualquer registro. Durante séculos, hipóteses se multiplicaram. Uma das mais aceitas sugere que os colonos se integraram aos Croatoan, misturando-se à cultura indígena para sobreviver. Arqueólogos encontraram artefatos europeus em Hatteras, como pontas de lança de ferro, anéis e objetos de vidro, misturados a utensílios indígenas. Mas nada conclusivo. Não há ossos, nem registros genéticos definitivos que provem a assimilação. A linha entre convivência e comércio permanece turva. Outros estudiosos apontam para a seca extrema registrada entre 1587 e 1589. Estudos de anéis de árvores mostram que a região enfrentou um dos períodos mais áridos em séculos, o que teria levado à fome, doenças e desespero. Mas, novamente, não há restos mortais. E se parte dos colonos tivesse tentado fugir para o interior, dividindo o grupo? Pesquisas recentes sugerem movimentos em direção a locais chamados Site X e Site Y, onde foram encontrados fragmentos de cerâmica inglesa, mas nada foi provado. Entre o delírio e o documento, existe uma zona desconfortável.
O mistério de Roanoke vive nesse espaço, entre as evidências fragmentadas e a ausência de respostas definitivas. Outra hipótese considerada é a de massacre por tribos hostis, como os Powhatan, ou mesmo um ataque espanhol, já que a Espanha ainda disputava o controle da América do Norte. Mas nenhum vestígio de violência foi encontrado, nem ossos quebrados, nem armas, nem sinais de batalha. Também há quem sugira que os colonos tentaram voltar à Inglaterra por conta própria, construindo um barco improvisado e perecendo no mar. Mas, novamente, não há provas. Apenas especulação. E, claro, surgem os rumores e as lendas. No século XIX, relatos orais de indígenas mencionam pessoas com olhos claros ou costumes europeus. Alguns afirmam que tribos locais preservaram palavras inglesas ou objetos trazidos pelos colonos. Mas a genética moderna ainda não encontrou descendentes diretos. Em Hatteras, escavações recentes revelam objetos ingleses misturados a artefatos indígenas. Coincidência de comércio ou prova de convivência? Cuidado! Aqui a imaginação quer correr mais rápido que os fatos. O que sabemos, de fato, os colonos sumiram. Croatoan foi entalhado. Não há provas definitivas de assimilação, morte ou fuga. Apenas indícios, fragmentos, silêncios. O vazio de Roanoke é tão eloquente quanto qualquer documento. A ausência de respostas alimenta o fascínio. O caso de Roanoke é um espelho. Reflete o medo do desconhecido, a fragilidade das primeiras colônias e a tentação de preencher o vazio com mitos. Por que essa história nunca se apaga? Porque ela é, ao mesmo tempo, ausência e promessa. A promessa de que um dia o arquivo será aberto por completo. No século XXI, arqueólogos continuam escavando, buscando pistas em camadas de terra, fragmentos de cerâmica, ferramentas de ferro e traços de pólvora. Pesquisas com DNA tentam identificar possíveis descendentes, mas até agora, nada conclusivo. O nome Croatoan ainda ecoa, não como resposta, mas como pergunta. A verdade, quando aparece, raramente vem inteira. O mistério de Roanoke sobrevive porque nenhum documento, nenhuma escavação, nenhum relato conseguiu fechar todas as portas. O entalhe na árvore permanece como símbolo do desconhecido. Antes de avançar para a conclusão, vale fazer uma pausa, porque esse é exatamente o ponto em que muitos relatos deixam de ser investigação e viram mito. O fato documentado é este. A colônia de Roanoke foi fundada em 1587 na ilha de Roanoke, Carolina do Norte, por colonos ingleses liderados por John White. Mas um fato isolado não autoriza qualquer conclusão. Ele abre uma porta, não entrega a resposta inteira. É aqui que o Projeto Éter precisa caminhar com cuidado, evitar tratar teorias de assimilação e integração como fatos estabelecidos. São hipóteses com evidências parciais. Ao mesmo tempo, ignorar o desconforto que esses documentos provocam seria desonesto. Há uma razão para esses casos continuarem circulando por décadas. Eles tocam em algo profundamente humano, a sensação de que talvez nem tudo tenha sido explicado, catalogado ou compreendido. Do outro lado, existe o rumor. Relatos orais e algumas evidências arqueológicas sugerem integração com o povo croatoan, mas não há consenso acadêmico. Essa sombra faz parte da história cultural do caso, mas não pode ocupar o lugar da prova. O que podemos fazer é observar a tensão entre as duas coisas. O registro oficial, frio e limitado, e a pergunta que ele deixa atrás de si. Não é uma resposta definitiva. É uma cicatriz no arquivo. Mas existe uma diferença importante entre mistério e fantasia. O mistério de Roanoke não precisa de monstros, portais ou explicações impossíveis para ser inquietante. Ele já perturbador porque nasceu dentro de registros reais, decisões políticas, fome, isolamento e medo. O que falta não. Imaginação. O que falta? A peça final. Um corpo identificado, uma carta preservada, um objeto com nome, uma linha clara ligando os colonos a um destino. Até lá, a hipótese mais humana talvez seja também a mais incômoda. Eles não desapareceram de uma vez.
talvez tenham se dividido, pedido ajuda, adotado outros nomes, sobrevivido por algum tempo e sido lentamente absorvidos pela história de outros povos. Se isso for verdade, Roanoke não termina com um grito, termina com uma mudança de língua, de roupa, de família e de memória. E esse tipo de desaparecimento? Mais difícil de provar, porque não deixa ruínas dramáticas, deixa apenas fragmentos. O arquivo se fecha, a pergunta não. Nos vemos no próximo arquivo.